Você acredita que um único segredo pode mudar tudo? Imagine estar prestes a dizer sim no dia mais feliz da sua vida, apenas para descobrir que a pessoa ao seu lado esconde uma traição devastadora. Foi exatamente isso que aconteceu com Elisa, quando no altar o inesperado aconteceu. O padre interrompeu a cerimônia com uma revelação que chocou a todos. Mas o que ele viu e como isso transformou o destino de Elisa para sempre? Fique conosco, porque esta história é uma montanha-russa de emoções, reviravoltas e coragem para recomeçar. Mateo ajustava o retrovisor do seu Fiat 500 enquanto a estrada serpenteava suavemente diante dele. A luz do fim da tarde pintava o céu com tons de ouro e púrpura, criando uma cena quase irreal. Ele tinha um leve sorriso no rosto, algo típico quando estava prestes a celebrar uma cerimônia especial. Elisa, a noiva do casamento daquela noite, era quase como uma filha para ele. Conhecera a jovem desde que fora batizada e agora, vê-la prestes a se casar, parecia um marco importante em sua jornada como padre. Mas mesmo com o ar de tranquilidade, havia algo que incomodava Mateo profundamente. Não conseguia identificar o motivo, mas seu coração estava inquieto, como se uma sombra pairasse sobre aquele dia. Ele respirou fundo, tentando ignorar o pressentimento, até que avistou algo no acostamento. Era um carro vermelho brilhante, claramente caro, parado de maneira um tanto desleixada. O modelo era inconfundível, um esportivo luxuoso que parecia deslocado na simplicidade daquela estrada. Mateo diminuiu a velocidade, reconhecendo o veículo de imediato. Pertencia a Marco, o noivo que, em questão de horas, diria sim diante do altar. Mateo estacionou seu pequeno carro alguns metros atrás e desceu, ajeitando a batina com cuidado. Caminhou lentamente em direção ao carro, percebendo que os vidros escuros bloqueavam qualquer visão do interior. Algo no silêncio da cena o deixou desconfiado. Ele bateu levemente na janela do motorista. Depois de alguns segundos, o vidro começou a descer. Marco surgiu com o cabelo bagunçado e um sorriso forçado. Ao seu lado, uma mulher de cabelos dourados tentava desesperadamente recompor a aparência, ajeitando a blusa e evitando contato visual. Padre Mateo, que surpresa vê-lo aqui! A voz de Marco era de um entusiasmo forçado. Mateo estreitou os olhos. Problemas na estrada, Marco? Ah, sim, sabe como esses carros italianos são temperamentais. O motor parou do nada. Ele riu nervosamente, mas seus olhos traíam o nervosismo. Mateo olhou para a mulher, que fingia estar distraída mexendo no celular. E a senhora também é fã de carros esportivos? Perguntou Mateo, com uma sobrancelha arqueada. A mulher não respondeu. Apenas lançou um olhar para Marco, como se pedisse instruções. Marco limpou a garganta e respondeu rapidamente. Ela é minha prima. Veio me ajudar com o carro. Mateo cruzou os braços, mantendo a expressão séria. Primo, é? Que família solidária. Mas estou curioso. Desde quando é preciso ficar com os vidros fechados para discutir mecânica? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marco abriu a porta do carro e desceu, tentando mostrar confiança. Ele se aproximou de Mateo, baixando a voz. Padre, não é o que parece. Eu posso explicar. Mateo deu um passo para trás, como se a própria presença de Marco fosse desconfortável. Não precisa, já vi o suficiente. Marco tentou segurar o braço do padre, mas Mateo o afastou com um gesto firme. Marco, você vai mesmo encarar Elisa no altar com essa mentira no coração? Marco hesitou, mas antes que pudesse responder, Mateo continuou. Eu sou apenas o mediador, mas o altar é sagrado. Se mentir diante dele, estará mentindo não só para Elisa, mas para Deus. Marco ficou em silêncio, com os ombros caídos, enquanto Mateo se afastava, voltando ao Fiat 500. No curto trajeto até a catedral, Mateo lutava com seus pensamentos.
Ele sabia que a decisão de expor a verdade poderia destruir o sonho de Elisa, mas permitir que um casamento baseado em mentiras acontecesse parecia ainda pior. Senhor, guia-me, sussurrou, enquanto apertava o volante com força. Ao estacionar perto da catedral, Mateo notou os primeiros convidados chegando. Cada sorriso e cumprimento só aumentavam o peso em seu peito. Ele sabia que o que estava prestes a fazer mudaria para sempre as vidas de todos, incluindo a sua. Subindo os degraus da catedral, Mateo parou por um momento, olhando para o céu agora escuro. Elisa merece a verdade, mesmo que ela doa, disse para si mesmo antes de entrar na catedral. A catedral estava iluminada de maneira impecável, com luzes suaves que destacavam os detalhes dos vitrais coloridos. Elisa, em seu vestido branco, era o centro das atenções. Cada passo que dava, mesmo antes de caminhar até o altar, parecia flutuar em perfeita harmonia com a música que preenchia o ar. Seus olhos brilhavam, radiantes, como uma mulher que estava prestes a realizar o sonho de sua vida. No entanto, Marco, ao lado do altar, estava inquieto. Seu sorriso parecia forçado e ele constantemente ajeitava a gravata, como se ela estivesse apertando mais do que deveria. Mateo observava tudo de um canto, tentando manter a compostura. Sua mente ecoava a cena na estrada e o que tinha testemunhado. Quando Elisa finalmente parou ao lado de Marco, o padre que conduzia a cerimônia sorriu, começando as palavras de boas-vindas aos presentes. Mateo, porém, sentia que cada palavra era como uma agulha em sua consciência. Ele sabia que não poderia ficar em silêncio por muito tempo. Queridos amigos e familiares, estamos aqui para testemunhar a união de Marco e Elisa, um vínculo que... O padre foi interrompido pelo som dos passos de Mateo, avançando pelo corredor central. Os convidados se viraram, confusos, enquanto Mateo caminhava até o altar com passos firmes. Seu semblante era sério, mas sereno. Marco, ao vê-lo se aproximar, engoliu em seco, enquanto Elisa, curiosa, franzia levemente as sobrancelhas. Perdão pela interrupção, começou Mateo, com a voz firme, mas não agressiva. Mas há algo que precisa ser dito antes que esta união aconteça. A tensão na sala tornou-se palpável. Os murmúrios começaram a se espalhar entre os convidados como um vento invisível carregado de dúvidas. O padre que presidia a cerimônia parecia surpreso, mas fez um gesto para que Mateo prosseguisse. Mateo, o que está acontecendo? Perguntou Elisa, confusa, mas com um toque de preocupação em sua voz. Mateo olhou para ela, seus olhos refletindo um misto de pena e determinação. Elisa, você é como uma filha para mim. E é por isso que preciso ser honesto, mesmo que isso te machuque. Marco deu um passo à frente, interrompendo. Padre, isso não é necessário. Podemos discutir isso depois. Depois... Mateo respondeu com um tom que misturava ironia e gravidade. Depois será tarde demais. O altar é um lugar de verdade, Marco, e o que vi hoje não pode ser ignorado. Elisa olhou para Marco, suas mãos começando a tremer levemente. O que ele está dizendo, Marco? Do que ele está falando? Marco hesitou, seu olhar desviando para o chão. Mateo respirou fundo antes de continuar. Eu te vi, Marco, na estrada, com outra mulher. Vocês não estavam discutindo o motor do carro. A sala explodiu em murmúrios altos. Alguns convidados colocaram as mãos na boca, chocados, enquanto outros trocavam olhares incrédulos. Elisa deu um passo para trás, como se as palavras tivessem peso físico. Isso é verdade, Marco? Perguntou ela, sua voz quebrando levemente. Elisa, eu posso explicar, respondeu ele, levantando as mãos como se pudesse conter a tempestade que estava se formando. Explique então. Ela rebateu, com lágrimas começando a se formar nos olhos. Explique como você conseguiu me trair no dia do nosso casamento. Marco olhou ao redor, buscando apoio,
mas encontrou apenas rostos julgadores. Ele virou-se para Matel, sua expressão um misto de raiva e desespero. Você não tinha o direito de fazer isso. Eu tinha todo o direito, Matel respondeu sem recuar. O direito de proteger Elisa de uma mentira. A mulher que estava com Marco no carro, até então sentada discretamente entre os convidados, levantou-se abruptamente. Não é bem assim. Ele estava confuso e eu só estava lá para ajudá-lo. Os murmúrios aumentaram novamente. Elisa olhou para a mulher, então de volta para Marco. Sua expressão de dor tornou-se uma máscara de indignação. Isso é quem você escolheu para me trair? Uma das pessoas que convidei para testemunhar o nosso amor? Marco tentou se aproximar, mas Elisa ergueu a mão como uma barreira intransponível. Não ouse tocar em mim. Matel observava, mantendo-se firme. Ele sabia que havia tomado a decisão certa, mas isso não tornava a cena menos dolorosa. Os olhos de Elisa encontraram os dele por um breve momento, e havia um misto de gratidão e tristeza em seu olhar. Padre Matel, obrigada por me proteger, disse ela, com uma voz trêmula, mas resoluta. Matel assentiu levemente, sentindo o peso daquele momento em cada fibra do seu ser. O silêncio tomou conta da catedral por um instante, interrompido apenas pelo eco de um soluço abafado. Elisa permanecia parada no altar, os dedos trêmulos segurando a barra do vestido. Seu olhar estava fixo em Marco, mas sua expressão de noiva feliz havia desaparecido. Agora ela parecia uma estátua viva, à beira de desmoronar. Então, é verdade? Ela finalmente quebrou o silêncio, sua voz saindo quase como um sussurro. Marco tentou dar um passo em direção a ela, mas Elisa recuou rapidamente, como se o toque dele fosse algo insuportável. Elisa, me escute, foi um erro. Eu estava nervoso com o casamento e as coisas saíram do controle. Ela riu, mas a risada era amarga, quase cruel. Saíram do controle? Como você teve coragem? No dia do nosso casamento, Marco, os convidados permaneciam em choque, alguns cochichando discretamente enquanto outros mantinham olhares fixos no casal. O padre que presidia a cerimônia ainda estava imóvel, claramente sem saber como proceder. Matel, por outro lado, não desviava os olhos, pronto para agir caso Elisa precisasse de apoio. Foi só um momento de fraqueza, Elisa. Não significa nada. Marco parecia desesperado, mas suas palavras eram frias, como se tentasse minimizar a gravidade de sua traição. Nada? Os olhos de Elisa brilharam com lágrimas de raiva. Então, me explique por que nada estava na estrada com você, enquanto eu me preparava para o dia mais importante da minha vida. A mulher que estivera com Marco tentou intervir, mas Matel levantou uma mão firme, silenciando-a antes que pudesse dizer algo. Ele sabia que as palavras dela só piorariam a situação. Elisa, porém, virou-se diretamente para ela. Você foi convidada para assistir ao meu casamento. Era para você estar me apoiando, não destruindo minha vida pelas minhas costas. A mulher hesitou, o rubor subindo em seu rosto enquanto desviava o olhar. Marco tentou mais uma vez se aproximar. Elisa, por favor, me perdoe. Eu amo você. Ela recuou novamente, com a voz embargada, mas firme. Amor? Não me fale de amor, Marco. O que você sente por mim não é amor. Amor é respeito, é lealdade. É tudo o que você provou, não ter. Matel finalmente deu um passo à frente, colocando-se ao lado de Elisa como um pilar de apoio. Ele olhou para Marco com seriedade, mas sem rancor. Marco, você teve escolhas. Escolhas que poderiam ter mostrado o homem que realmente é. Mas, em vez disso, escolheu a mentira e o egoísmo. Marco ficou em silêncio, claramente sem argumentos. Elisa respirou fundo, secando as lágrimas com as costas da mão. Ela olhou ao redor, para os convidados, para Matel e, finalmente, para Marco. Este casamento acabou,
declarou ela com firmeza. Os murmúrios entre os convidados se intensificaram. Alguns pareciam aliviados, outros chocados, mas todos compreendiam que Elisa não estava mais disposta a ser humilhada. Ela retirou o véu com um gesto rápido e colocou-o sobre o altar. Marco tentou se aproximar novamente, mas Mateo colocou a mão no ombro dele, impedindo-o de avançar. "Acho que já fez o suficiente, Marco", disse Mateo em um tom calmo, mas firme. Elisa caminhou pelo corredor central com passos firmes, enquanto os convidados se afastavam para abrir caminho. Seu vestido arrastava pelo chão, e apesar das lágrimas que ainda escorriam, sua postura era de dignidade e força. Quando alcançou a saída da catedral, uma das damas de honra tentou alcançá-la. "Elisa, espera! Para onde você vai?" Ela parou por um momento, olhando para trás com um sorriso triste. "Não sei, mas sei que não vou ficar aqui." Ao sair da catedral, Elisa sentiu o vento fresco bater em seu rosto, como se a liberdade finalmente tivesse encontrado espaço para entrar em sua vida. Mateo a seguiu logo depois, encontrando-a sentada nos degraus, olhando para o horizonte. "Você foi muito corajosa lá dentro", disse ele, sentando-se ao lado dela. "Não me sinto corajosa", respondeu ela com a voz baixa. "Me sinto quebrada." Às vezes, ser corajoso significa apenas continuar quando tudo parece estar desmoronando, respondeu Mateo, com um leve sorriso. Ela virou o rosto para ele, surpresa com as palavras. Pela primeira vez naquela noite, sentiu uma faísca de esperança. Talvez, apenas talvez, aquilo fosse o começo de algo novo. O som suave do vento acompanhava o silêncio enquanto Elisa caminhava pela pequena praça diante da catedral. A noite já havia caído, e as luzes dos postes projetavam sombras longas no chão de pedra. Cada passo que dava parecia mais leve, embora o peso das emoções ainda pairasse sobre ela. A dor estava lá, mas junto com ela, uma sensação de alívio começava a se formar, tímida, mas real. Mateo observava à distância, sem querer invadir o momento dela. Ele sabia que Elisa precisava de espaço para processar tudo. Ainda assim, sua presença era um lembrete sutil de que ela não estava sozinha. Elisa parou, ao lado de uma pequena fonte no centro da praça. A água corrente parecia hipnotizá-la, enquanto seus dedos brincavam com as bordas do véu que ela ainda segurava. Por fim, ela soltou um longo suspiro e deixou o véu cair na água, vendo-o flutuar antes de ser levado pela corrente. "Um gesto simbólico?" perguntou Mateo, aproximando-se com um sorriso suave. Elisa virou-se para ele, os olhos ainda vermelhos, mas agora com um brilho de determinação. "Talvez, ou talvez eu só precisei me livrar de mais um peso." Ele sorriu assentindo. "Às vezes, começar de novo exige deixar algumas coisas para trás." Elisa balançou a cabeça, concordando, mas havia uma inquietação em seu semblante, algo que Mateo percebeu imediatamente. "Está preocupada com o que as pessoas vão dizer?" Ela hesitou por um momento antes de responder. "Não, acho que não. Quer dizer, claro, sempre vai ter quem julgue. Mas eu não podia continuar, não com aquilo." "Você fez o que precisava fazer, Elisa. Foi corajosa o suficiente para escolher a verdade, mesmo quando ela doeu. Isso é algo que poucos conseguem fazer." Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Sentou-se no banco próximo à fonte e olhou para o céu estrelado. "E agora, Padre Mateo, o que faço com essa nova vida?" "Eu diria para dar um passo de cada vez", respondeu ele, sentando-se ao lado dela. "Talvez começar com algo que sempre quis fazer, mas nunca teve coragem." Elisa inclinou a cabeça, considerando as palavras. "Sempre sonhei em viajar, não para fugir, mas para me redescobrir. Acho que preciso disso agora." Mateo assentiu novamente. "Então comece por aí.
Às vezes, mudar o cenário ajuda a descobrir partes de nós que estavam escondidas. Ela riu levemente. E você, padre? Vai ficar bem depois de hoje? Mateo olhou para ela com um sorriso caloroso. Não se preocupe comigo. Eu só cumpri meu papel. É você quem tem uma nova jornada pela frente. Elisa ergueu os olhos novamente para o céu, respirando fundo. Pela primeira vez naquela noite, sentiu uma centelha de liberdade. Ela não sabia exatamente para onde iria, mas sabia que o caminho adiante era dela para trilhar. Dias depois, Elisa embarcou em um trem que a levaria para outra cidade, longe de Verona. A estação estava cheia, mas ela se sentia estranhamente tranquila. Carregava uma mala leve, mas seu coração já não parecia tão pesado. Enquanto o trem partia, ela olhou pela janela e viu as paisagens mudando rapidamente. Sentiu uma mistura de tristeza e excitação. A vida que deixava para trás ainda doía, mas o futuro, pela primeira vez, parecia promissor. Na nova cidade, Elisa caminhou por ruas desconhecidas, apreciando a sensação de anonimato. Encontrou um café acolhedor e sentou-se em uma mesa próxima à janela, observando o movimento da rua. Foi ali, naquele momento simples, que sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava. Quando o garçom trouxe seu pedido, ele colocou um pequeno bilhete ao lado da xícara de café. Confusa, ela abriu e leu. Bem-vinda ao recomeço. Cada dia é uma nova chance. M. Elisa olhou ao redor, mas não viu ninguém conhecido. Sorriu, imaginando que talvez fosse apenas uma coincidência. Mas o bilhete era um lembrete de que recomeços são cheios de mistério e possibilidades. E assim, sua nova jornada começou, com esperança no coração e a certeza de que a verdade sempre a guiará para algo melhor.